Lição número 3, a parte de quinta-feira, falando sobre o legado de Caim e principalmente sobre a natureza humana. A natureza humana se tornou um ponto de estudo assim muito focalizado. Podemos dizer que Deus criou Adão e Eva e após o pecado, o nascimento de Caim e Abel modificou totalmente o panorama familiar de Adão e Eva. Podemos dizer que de uma mesma pessoa ou de um casal vieram duas naturezas corrompidas, mas dominadas por Deus. Caim, no entanto, afastou-se de Deus, não aceitou a orientação divina e se tornou, como diz João, filho do maligno. E Abel, no entanto, foi considerado como pessoa justa diante de Deus. Considerado justo diante de Deus, mesmo tendo uma natureza humana nascida após o pecado. Isso nos coloca diante das escolhas que nós fazemos. As escolhas determinam sempre o resultado final de nossa natureza. Uma pessoa pode nascer no meio de uma situação assim de maldade, mas ele não precisa ser mau. Se ele tiver, por exemplo, Deus na vida dele. Um professor pediu que os alunos de sua classe de sociologia fossem a um bairro muito pobre e que considerado assim marginalizado e fizesse o catálogo de pelo menos 50 crianças que moravam naquele local. Esse estudo foi feito e depois de 30 anos o mesmo professor pegou outra classe e pediu que eles verificassem os 50 alunos o que havia acontecido com eles. Eles ficaram espantados, principalmente o professor. Dos 50 alunos, apenas 2 é que se colocaram na marginalidade. E o professor disse, mas como pode acontecer isso no meio de uma situação assim, de uma sociedade tão corrompida? Aí então descobriram que havia uma professora numa igreja que havia então evangelizado muitos daquelas 50 pessoas. Por isso não se desviaram para o mal. As escolhas são muito importantes na questão da natureza humana. Caim foi o primeiro homem a mostrar nitidamente a perversidade produzida com o pecado. E como isso estragou a raça humana. Ele não foi capaz de oferecer um sacrifício a Deus de coração. E por isso, ele, movido de inveja, matou o seu irmão, tornando-se o primeiro assassino, e ainda, além disso, se afastou, assim, intencionalmente de Deus, e disse para Deus, eu não verei mais a tua face. Ou seja, ele tomou a decisão de se afastar totalmente de Deus. No entanto, Deus foi ainda bondoso e ajudou Caim, falou com ele para que ele se arrependesse, mas ele não aceitou essa sugestão divina e se tornou uma pessoa assim discriminada por ele mesmo. Ele mesmo não se perdoava e foi morar longe da família para que ninguém mais soubesse dele. Isso mostra como a maldade humana pode corromper um coração. Durante a Revolução Francesa, no ano de 1869, havia um problema muito sério com a alimentação, porque os campos estavam vazios de pessoas devido à Revolução Francesa e não havia comida para todo mundo. Os campos estavam cansados porque não houve tratamento do solo, de maneira que a França tinha 25 milhões de pessoas e só havia comida para 5 milhões de pessoas. Houve um homem, um jornalista, chamado Gouffroy. Gouffroy era o nome desse homem. E esse homem, então, escreveu no seu jornal o seguinte, a França tem muita gente, não vai ser possível alimentar 25 milhões de pessoas. Só temos alimento para 5 milhões. Temos que eliminar 20 milhões de pessoas. E através disso, esse homem mostrou a perversidade do coração dele. Nem é preciso dizer o que aconteceu com esse homem. Ele foi linchado em praça pública pelas pessoas que ele queria eliminar. Perversidade humana, natureza humana corrompida. Pergunta de número 6. Como a vida pecaminosa de Caim criou um rastro de impiedade e pecado? O texto bíblico de Gênesis 4, 17 a 24 diz assim, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e colocou nessa cidade o nome do seu filho, chamado Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E esse Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá.
e Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas. E o nome da outra mulher chamava-se Zilá. E Zilá, então, deu à luz a Jabal e a Jubal. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas, e Jubal foi o pai de todos aqueles que tocam órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem porque me feri, e matei um jovem porque pisou em mim. Porque 7 vezes Caim será castigado, e Lameque 70 vezes 7. Então, para a pergunta, como a pecaminosidade de Caim afastou ou criou um rastro de impiedade e pecado nos seus descendentes? Resposta: Caim deixou uma descendência problemática e rebelde, pois o primeiro bígamo da história foi Lameque, que foi um homem cruel e assassino, assim, muito frio, por motivos fúteis. Esse homem influenciou toda uma geração com a sua maldade. A maldade humana, ela foi criada a partir de Caim. Caim foi o primeiro ser violento do planeta. Matou o irmão dele, o próprio irmão, e da maneira como diz a Bíblia, o sangue de Caim foi assim, de Abel, perdão, foi assim sugado pela terra. Isso quer dizer que a morte de Abel foi muito violenta. Ou seja, foi de uma forma onde a ira de Caim foi totalmente assim exagerada para matar o seu irmão. Foi algo assim muito violento. Pessoas de índole cruel geralmente criam pessoas cruéis também. A descendência de pessoas assim iradas, nervosas, odiosas, é uma descendência que geralmente acaba sendo também maldosa e cruel. Haja vista que os grandes assassinos da história tiveram pais assim com índole má. Não é uma regra geral, mas pelo que a Bíblia mostra, toda uma descendência, por exemplo, de Caim, foi uma descendência que criou problemas para Deus durante todas as suas gerações. Foi aí então que a Bíblia relata que Eva ficou grávida outra vez e nasceu-lhe um outro filho a quem deram o nome de Sete. E disse Eva, o Senhor me deu outro descendente. Sete teve uma geração de pessoas boas. De Sete veio, por exemplo, Matusalém, veio Enoque e veio Noé. E da geração de Caim, a Bíblia fala de que as filhas dos homens e os filhos de Deus. A Bíblia faz uma distinção entre a descendência de Sete como sendo os filhos de Deus e a descendência de Caim como sendo os filhos e filhas dos homens. Foram essas filhas dos homens que desencaminharam os filhos de Deus. Diz assim o texto bíblico que os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens das que mais lhe agradaram. E assim o ser humano começou a se corromper, de tal forma que Deus teve que pensar em um dilúvio para eliminar a maldade do ser humano. Não teve outro jeito. Mas Deus, porém, viu que tinha um homem bom na terra que se chamava Noé. Ellen White, no livro História da Redenção, página 62, ela escreveu o seguinte: a maldade do homem era tão grande e aumentou a um ponto tão terrível que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, pois viu que a maldade do homem era incontrolável. Algo assim que não dava nem para mencionar. No dia 5 de junho de 2014, 2 jovens em Curitiba passaram por um morador de rua e uma pessoa estava vendo ali da sua casa, da janela. E aqueles jovens, então, com um galão de gasolina, jogaram gasolina sobre aquele morador de rua, acenderam o isqueiro e viram o homem pegar fogo, se rolando e se contorcendo. E os dois saíram dando grandes gargalhadas. Provavelmente motivado por drogas ou coisas semelhantes. Se não fosse o motorista passar, rapidamente viu a cena, ele parou, tirou o extintor do carro e apagou o fogo, mas o homem ficou com 80% do corpo queimado. Em Brasília, um índio da tribo Patoxó foi incendiado também num ponto de ônibus por 2 jovens que eram filhos de juízes do Distrito Federal, mostrando a maldade humana e até que ponto o ser humano consegue assim ter uma natureza má.
Por isso, o nosso tempo, como diz 2 Timóteo 3, serão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, violentos, implacáveis, inimigos do bem. Porque essa é a natureza humana. É isso que o diabo sempre quis fazer com o ser humano. O profeta Isaías escreveu o seguinte, Isaías 1, 16, 17, escreveu: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, disse Deus. Escreveu Isaías as palavras de Deus para os seres humanos: deixai de fazer o mal. A lição dessa semana mostrou como Caim deixou toda uma descendência de maldade sobre a terra. Caim foi do maligno, como diz o apóstolo João. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelo que o Senhor coloca, Senhor, uma transformação em nossa natureza através do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a melhorarmos cada dia mais com a presença do Espírito Santo. Nos dê a tua bênção e nos livre da maldade deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém.